na igreja primitiva, na época dos apóstolos, havia um espírito enganador dentro das igrejas. No livro de João teve uma visão que Jesus alertou a ele que escrevesse uma carta para as 7 igrejas da Ásia. E então, uma das cartas, João escreveu para as igrejas o seguinte recado de Jesus: que tomasse cuidado com Jezabel, uma mulher profetisa que enganava, que profetizava dentro da igreja e enganava o povo. Mas como assim profetizava e enganava? Era um espírito, vamos conhecer agora este espírito enganador dentro das igrejas. Você pode ver aí em Apocalipse, capítulo 3. Eu era crente evangélico das Assembleias de Deus. Por algum tempo cheguei a ser obreiro, cheguei a abrir algumas igrejas. Quando eu estava no meu maior auge como evangélico, na obra, tinha muito sonho com crocodilos, tinha muito sonho com bois, com animais me atacando, geralmente crocodilo. E eu nunca entendi por que todo aquele sonho. Então, uma vez eu tive um sonho que um homem falava comigo, hoje eu creio que é um anjo, e esse anjo me contava uma história. E eu fazia as perguntas e ele pedia que não interrompesse, que eu tinha que entender. Eu entendia tudo e achava tudo terrível e contraditório ao que aprendi na igreja. Mas quando eu acordava, não lembrava de nada. E quando eu sonhava de novo, esse homem me contava a mesma história, até eu decorar. E consegui decorar. E esses crocodilos me atacavam. E eu não entendia por quê. Por isso, eu lutei muito, por muito tempo, para compreender o porquê dessas coisas. Um certo dia, eu comecei a ler a Bíblia. Passei 2 anos trancado. Só parava para comer, para ir no banheiro e para dormir por 1h30. Decorei a Bíblia inteira. E achei coisas estranhas na Bíblia, porque eu vim da magia negra, eu era médio vidente e nessa época eu tinha visões. Eu via os orixás, pintava as imagens dele, fui casado com a Maria Padilha. E eu pensava que fosse um desses orixás querendo me enganar. Porém, eu, não entendendo muita coisa, quando eu acordava não lembrava do sonho. Eu vi na Bíblia uma passagem e aquilo me incomodou demais. Quando de repente eu descobri que o reino dos céus não está na terra, como disse Estevão e disse Paulo no livro de Atos. O reino de Deus não é terreno. A palavra reino quer dizer governo. Então, o governo do céu é do céu. Porque o próprio Deus pergunta: o céu é minha morada, a terra é o banquinho onde eu descanso meus pés. Que casa vocês me edificam? Porque o Senhor, Criador dos céus e da terra, disse o apóstolo Paulo, não habita em templos feitos por mão de homens. Então, eu comecei a entender a mensagem que o anjo falava, mas quando me acordava não lembrava. Mas eu decorei na Bíblia a mesma coisa, só que eu não entendia nada. Um certo dia, quando estava amanhecendo, eu, como ex-médio vidente, eu sabia quando as coisas eram espirituais, quando era sonho
e quando eu estava acordado dormindo. O dia estava amanhecendo e uma criatura em cima de mim me atacou. E essa criatura tinha corpo de mulher, com os seios de fora. E eu não conseguia me livrar. E ela me ameaçava minha família e dizia que eu não podia pregar aquela mensagem do anjo. Aí eu abri os olhos e não via ninguém, mas eu estava acordado. Eu fechava os olhos e eu lembrava da mensagem, mas eu abria os olhos e não via ninguém. Então eu expulsei ele. O sangue de Jesus tem poder. E ele foi embora. Eu fechei os olhos e ele voltou. Aí falou: se você acordar, não vai lembrar. Mas eu lutei muito com essa criatura. Por 2 ou 3 horas. Já não aguentava mais de força. Então, quando eu abri os olhos, eu lembrava da mensagem. E eu compreendi que ela estava dentro de mim, pela palavra de Deus. E eu clamei o sangue de Jesus, ele rinchou feito um porco e sumiu. E desde então comecei a pregar em todo o mundo esta mensagem. O aspecto desta mulher era mais ou menos assim: cabelos muito longos, rosto juvenil, moreninha, com os seios de fora, magrinha, com aspecto frágil, mas tinha a voz e a força de um homem. Os seus olhos eram terrível, a expressão do seu rosto era do mal, mas ao mesmo tempo tinha um rosto sedutora, e eu não sabia quem era. Até que eu achei em Apocalipse, Jesus recomendando que havia um espírito, e lembrei de todas as mensagens que eu li, e eu vou apresentar para vocês agora. Tudo começou com Eva. Deus disse para Adão que não comesse da fruta. A serpente enganou Eva, e Eva enganou Adão. Então, Eva trouxe o pecado para o mundo, fala o apóstolo Paulo. Trazendo o pecado, ela trouxe a morte, porque Deus avisou a Adão: se comeres da fruta, com certeza morrerá. Então, Eva foi a primeira pessoa a abrir as portas para a morte. Ela é responsável pela morte de todo mundo da face da terra. Todo mundo que morreu por causa do pecado de Eva. Você pode ver em Apocalipse, capítulo 18, o último versículo. Você vai ver que nela se encontrou o sangue de todos os profetas e de todos da face da terra. Então esse espírito de Eva trouxe a morte e tornou-se a morte. E evoluiu. E hoje ainda traz a morte para todos. A evolução desse espírito começou em Jezabel, a esposa do rei de Israel, que era de outro país, e ensinou ao rei e ordenou ao rei que colocasse a sua religião dentro de Israel, mesmo o rei sabendo que só existia um Deus e um só Senhor na nação de Israel. Ele decretou que também a religião de Jezabel prevalecesse, e ela mandou matar todos os profetas da casa do Senhor, para deixar só os profetas de Baal. Porém, Elias fugiu, fez um desafio, todos conhecem a história, e ao nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele fez descer fogo do céu, tornando-se assim o profeta do fogo, a testemunha do fogo, e mandou matar os 400 profetas de Baal. E por uma profecia, Jezabel também morreu e foi devorada pelos cães. Aquele espírito de Eva evoluía cada vez mais, e cada vez mais pegava experiência como rainha. E a cada mulher, no poder que aquele espírito de Eva se apossava, ela adquiria mais poder e mais criatividade. No livro de Zacarias, capítulo 5, Zacarias também viu
esta mulher, esse espírito. Ele teve uma visão, como eu tive também, e o anjo falou para ele: olha, o que é que você vê? Ele falou que estava vendo um tanque, e dentro do tanque tinha uma mulher. E Zacarias perguntou: quem é esta mulher? E então o anjo falou que era a impiedade. Impiedade quer dizer aquele que conhece a verdade e desobedece. E tamparam o tanque. Veio duas outras mulheres com asas e transportaram para a terra de Jerusalém, para com que para a terra de Sinar, de Jerusalém para Sinar, para com que a impiedade começasse lá. E então foi assim que Zacarias teve desta mulher dentro do tanque. O apóstolo João também teve a visão desta mulher, sentada numa besta, com 7 cabeças e 10 chifres. Cada chifre simboliza um reino, um rei, um governante. Cada cabeça é um governo. E cada governo estava num monte ao redor dessa cidade, porque a mulher simbolizava Roma, como está em Apocalipse 17. João pergunta quem é a mulher, ele falou que é a grande Roma, a grande meretriz, de onde saiu a Igreja Católica, de onde foi escrita o Novo Testamento, de onde surgiu a primeira igreja universal do mundo, a Igreja Católica, de onde saiu o papado, ou seja, o governo da besta. Portanto, esta mulher estava vestida de joias e enfeites, e de vermelho, com a taça na mão, com o vinho que embriaga, ou seja, com a doutrina falsa, que engana a todos os cristãos. E nela estava escrito nomes de blasfêmias, que são os filhos dela, são as igrejas filhas dela, que copia e imita os seus rituais, como igrejas evangélicas, com nomes de blasfêmias, dizendo que não é Jesus que salva, e sim tal igreja. Eles pregam Jesus, mas diz que só é salvo naquela igreja. Então o nome da igreja se tornou maior do que o nome de Cristo, porque ela está vestida de vermelho, que simboliza a cor dela, simboliza reinado, governo, aonde o poder e a autoridade da besta estava em seu líder, cujo poder é o mesmo, segundo ela, é o mesmo poder de Jesus Cristo. É onde atua toda a tática do diabo para enganar, para caluniar, para blasfemar o nome do Senhor, aonde o líder se assenta no trono do cristianismo, aonde Paulo falou e alertou que viria o iníquo, que se sentava no trono do cristianismo, no trono de Deus, querendo ser igual a Deus, sendo adorado como Deus, reverenciado como Deus, e que falava palavras de blasfêmias. Paulo já alertou, e ele seria um líder que governaria por muitos séculos. E depois dele, quando surgiram os protestantes, depois os evangélicos, permaneceram a mesma teoria, de que um homem assume o trono do cristianismo. É ele quem manda, é ele quem governa, e Jesus não tem lugar. Na época dos apóstolos não havia Senhor. Pedro não governava a igreja, Tiago não governava. A prova disso que escolheram o sucessor de Judas, orando, e depois, por um sorteio, o próprio Jesus indicou quem era que ia ficar no lugar de Judas. Era Jesus quem governava. Como ele mesmo disse, só haverá um só pastor e um só rebanho. Nós podemos ver aonde ela se manifesta
aonde ela comove os corações, aonde ela penetra nas almas dos homens, desviando e tomando a autoridade de Cristo. É ela quem intercede, é ela quem dá vida e é mãe da humanidade. Assim como a serpente enganou Eva, esta figura também engana muitas pessoas, mesmo sendo de gesso, de pedra ou de barro. E é esta a imagem, e é esta a senhora, a padroeira do Brasil, aquela que dizem ser a mãe de Jesus, que está morta. A mãe de Jesus está morta, esperando o toque da trombeta para que seu filho venha e ressuscite todos para prestar conta de seus pecados, inclusive ela, porque ela ficaria de fora, porque a Bíblia diz que todos se curvarão e confessarão que Ele é o Senhor. Na Ubanda, Quimbanda, Candomblé, você pode encontrar também esta que se iguala a ela. É a mesma, a Iemanjá. Não dá para ver o rosto, mas vocês a conhecem. A feiticeira que seduz, engana e mente. O demônio que está preso, amarrado por Cristo no mar. Ela só tem poder para aqueles que acreditam nela, porque o poder de Deus está em Cristo. E hoje, ela não se manifesta, religiosamente falando, como aquela morena que eu apresentei. Porque assim ela se manifestou para mim, porque me foi revelado o início de sua carreira maligna. O início da imagem de Eva, de quando ela começou, de quando ela atacou, de quando ela trouxe a morte à humanidade. E olhe bem para os seus olhos e você vai ter arrepios. Porque esse é o mesmo olhar que aquela mulher teve quando olhou para mim em forma de demônio tentando me destruir. Mas hoje ela se sente imperatriz, dominadora, conquistadora, se sente rainha e até hoje está nas igrejas em forma de espírito, em forma de poderosa, imperatriz, governando e enganando, assim como enganava naquela igreja, na época dos apóstolos, na época que Jesus recomendou. Ela sempre enganou, assim como Jezabel enganou o rei de Israel, implantando sua doutrina. Ela ainda hoje implanta sua doutrina através de mentiras. E é desta forma, com falsos milagres, com falsas promessas, você, cada vez que vir uma irmã com costumes e hábitos de Ubanda, trazendo mensagem, você que não conhece a palavra, você é enganado. Porque está em Oséias dizendo que meu povo se destrói por não ter conhecimento da minha palavra. Portanto, quem é de Deus, conhece a palavra de Deus, não se deixa enganar por estas profecias, por estas mensagens, porque é daí que ela ataca. E se você duvidar de mim, se incline a rejeitar, a começar a rejeitar a mensagem destas profetisas. Comece a rejeitar e você vai ter sonhos. Comece a acreditar no que a Bíblia diz, não no que eu falo, no que eu apresentei, quando Jesus recomenda cuidado com Jezabel. Comece a acreditar e meditar, ela também vai apresentar para você, como apresenta para todos que eu ensino. Porque todos que eu ensino acreditam, porque ela mesma se apresenta em sonhos, em visões, em destruição e ameaçando. Para os católicos, ela se apresenta como Nossa Senhora, dizendo para eles que eu estou mentindo, estou enganando. No final, ela se transforma num demônio e eles acabam se convertendo a Cristo. Para os umbandistas, ela se apresenta como Iemanjá, a mãe, a boazinha, aquela que acalma, aquela que ajuda e protege. E diz que se afaste e não confie em mim,
no final ela se apresenta como um demônio. Portanto, irmãos, abram os olhos, porque a Jezabel, a rainha do mar, a rainha do céu, a rainha da terra de Roma, aquela que governa desde do Império Romano. Cuidado, sai dela, povo meu, para que não ocorra que caia em sua condenação, porque o fim virá, e ela será lançada no fogo com o falso profeta, com a besta. Porque nós já vencemos em Cristo Jesus. Porque Ele venceu, nós venceremos. Porque a Bíblia diz que ela é a morte. É o espírito da morte. Onde está a tua morte? Onde está teu arguilhão? Onde está o teu poder? A morte foi vencida pelo sangue de Cristo. E eu agradeço a oportunidade.